Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui, canal O que Rola na Geronto. Eu sou a Marília Berzins, estou acompanhada do Sérgio Pascoal, da Ieda Duarte, e o nosso amigo Carlos Lima não está presente, ele está de férias, vai ficar umas 2 semanas afastado aqui da nossa companhia, da sua companhia, mas nós estamos mais uma vez com você, agradecidos, felizes, não é, por você nos acompanhar semanalmente num episódio do canal O que Rola na Geronto. Vou apresentar a você agora o nosso convidado de hoje. O nome do convidado é Rodrigo Luiz Vancini. O Rodrigo é uma pessoa sensacional, extraordinária. Ele vem da área de educação física, mas ele pegou a educação física, abriu uma trilha e está seguindo um caminho bem amplo, bem vasto, não é? E você vai conhecê-lo melhor. Mas eu quero dizer que o professor Rodrigo, ele é um professor adjunto, ele é também um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, nós estamos falando com uma pessoa lá do Espírito Santo, conosco nesse dia, né? E ele também é referência lá na universidade na área do envelhecimento e qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, nós já fizemos um episódio exclusivo sobre este assunto. Se você quiser saber mais, volte lá. Além de ser professor da Federal lá do Espírito Santo, o Rodrigo é idealizador, né, de uma startup, se você assim preferir, startup, como quiser chamar, mas que se chama Move Age, não é? Que traduzido quer dizer movimento e idade. Também tem site, depois ele vai deixar para nós o endereço para você conhecer esse trabalho, e é bem legal o trabalho dessa startup, porque ela desconstrói essa ideia que nós temos ainda muito forte na sociedade, impregnada de preconceitos em relação à idade. Ele fala muito de movimento, de educação, como que nós podemos quebrar esses mitos, e faz parte dessa campanha que nós estamos anti-idadismo. Então, um site bem atual. Primeiramente, eu vou só pedir para você cumprimentar a quem nos acompanha, depois eu vou fazer a introdução no assunto, Rodrigo, e aí nós vamos saber do que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tá ok, então, Marília, Sérgio e Eder, eu agradeço muito ao convite, né, do canal Que Rola na Geronto. Para mim é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês de um assunto que eu acho bastante importante, né, que ele se tornou parte da minha trajetória, né, como um pouco mais para frente, assim, né, dada a importância que tem, mas um assunto que todos nós temos alguma experiência, alguma vivência, né, pessoal, né? Seja no âmbito da saúde, da doença. Então, espero aqui poder contribuir dentro daquilo que eu fiz, né? Nessa área da religiosidade, da espiritualidade, mas tem muito ainda para estudar, para aprender com relação a esse aspecto tão importante da dimensão do ser humano. Obrigada, Rodrigo. Olha, você já viu, a gente já deu a dica do que nós vamos falar. O nosso tema hoje é envelhecimento e espiritualidade, ou espiritualidade e envelhecimento. Então, para introduzir o assunto, eu fiz aqui umas perguntas para te provocar. Primeiro, você que está conosco, que nos acompanha semanalmente, tem fé? Você acredita em um poder superior, numa força superior? Você costuma frequentar cerimônias religiosas que professam um credo? Não é? Você exerce alguma prática religiosa, algum princípio? Não é? Pois eu queria contar para você que a SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, publicou no ano de 2020 um documento no qual ela reconheceu, isso no final de 2020, a relevância e a importância da espiritualidade no tratamento de diversas doenças, ou seja, o reconhecimento de uma sociedade de cardiologia que a espiritualidade influencia positivamente ou negativamente em algumas doenças, né?
Inclusive, o modo, a forma como a pessoa vê a vida, e muitas vezes dado pela sua espiritualidade, pode influenciar, inclusive, a adesão do tratamento. Vou seguir, não vou, isso é o castigo de Deus ou de outro ser, enfim, isso é muito importante. E a espiritualidade é uma questão tão relevante, tão essencial para a maioria das pessoas no mundo, que pesquisa publicada também recentemente diz que 80% da população mundial, olha, 80% está ligada a alguma religião ou acredita em um poder superior. Então, se eu estou fazendo a introdução, porque quem vai falar para nós é o Rodrigo. E, Rodrigo, eu falei duas coisas, religião e falei espiritualidade. Para não ficar confuso nas nossas cabeças, de quem nos acompanha, existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade? Então, Marília, essa diferença ela realmente existe, né? Então, a espiritualidade é uma palavra mais abrangente, né? Não necessariamente uma pessoa que tem uma espiritualidade está ligada a uma religião, que envolve outros aspectos. E a religiosidade, né? A gente pode falar como o exercício, né? Muitas vezes, né? De rituais, crenças, está vinculado a alguma congregação, né? Mas esse fenômeno da religiosidade, da espiritualidade, ele está ligado com o conceito principal, né, que de toda essa nosso debate, né, o cerne da questão, que é a fé, né? Que se você perguntar para a maioria das pessoas, você tem fé? A grande maioria vai falar que tem fé em alguma coisa. Mas a fé, ela é um fenômeno, né, que está associado, que pode ser uma fé racional, né? Ou que aí está mais associado com a relação da crença, né? Eu acredito numa religião, naquele culto, naqueles ritos, ou que teria mais relação, então, com uma fé extrínseca, né? A pessoa, e a fé intrínseca, né? Que é aquela fé da vivência interior, né? Aquela fé de você fazer o exercício diário, né? Que, assim, para você poder, então, melhorar esse nível de fé, né, que também atualmente ele é medido, né, através de questionários, tem escalas, né, e ver quanto que isso pode impactar, né, no seu estado de saúde e qualidade de vida. Mas essa questão da religiosidade e espiritualidade, né, muito embora as pessoas usem como sinônimos e de certa forma, né, acaba tendo aspectos semelhantes, ela é tão importante, né, que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece, né, no seu conceito de qualidade de vida, a espiritualidade como uma dimensão da saúde, né? Então, o que é difícil, né, nessa questão, assim, não se prescreve fé, né? A gente sente fé. Então, e aí tem uma pergunta bastante interessante, né, que a gente pode fazer. Né? O que a gente vai levar para o interior das nossas células, né? Eu vou levar rancor ou vou levar amor, né? Então, e na verdade, né, quando a gente está passando por alguma situação, né, que envolve por exemplo, a doença, né, que é bem característico, então, justamente o que você falou, né? Então, as pessoas acham como um castigo, né? Tem algumas religiões que acreditam que aquilo é uma prova que você tem que passar para você melhorar como ser humano, né? Tem várias, as religiões entendem isso de diversas maneiras, né? Mas no fundo, né? Dependendo da maneira como você encara isso, você vai ter uma mudança fisiológica no seu organismo, positiva ou negativa. Então, se você encarar aquilo, enfrentar aquela doença do ponto de vista negativo com baixa fé, aquilo vai mudar a sua fisiologia, vai produzir hormônios estressores e tal, e vai fazer com que os efeitos do tratamento sejam menores. Agora, se você tiver positivo, né, aquela fé proporcionar para você positividade, o enfrentamento da doença vai ser diferente, você entende? Então, isso os artigos científicos têm mostrado bastante esse efeito positivo realmente da fé, né? Quando ela provoca um efeito positivo no indivíduo, né? Então, seria basicamente isso. E, Rodrigo,
Dentro da lógica, né, nós conversamos aqui no canal com muitas pessoas idosas ou pessoas ligadas aos idosos, né? Dentro do que você estudou, dentro do que você tem estudado nessa área, o que você tem observado? Que as pessoas idosas, elas são mais espiritualizadas, elas são mais religiosas, ou ainda, assim, elas não o foram durante a vida, mas quando envelhecem, parece que se aproximam mais deste lado da vida, nesse aspecto. Isso é mito ou isso é real? O que você tem visto? Olha, eu acho que, na verdade, tem as duas coisas, né? Tem aquelas pessoas que, ao longo da sua vida, vão se aproximando da espiritualidade. Geralmente, a gente procura o que faz aproximar, na maioria das vezes, né? Pelo que eu tenho estudado, né? Assim, as pessoas de uma religiosidade, né? De uma religião ou de culto à espiritualidade, são muito as doenças psiquiátricas, né? Então, quando a pessoa está passando por um grande sofrimento psiquiátrico, né? Depressão, principalmente, em geral, como aquela último recurso, assim, você tentou tudo, eu procuro a religião como uma forma de me dar suporte para poder enfrentar aquela situação de uma maneira mais positiva. Mas, de fato, né, a gente observa realmente que a igreja ou os templos religiosos, não vou, aqui eu não vou falar de uma denominação religiosa, né? A minha visão é mais abrangente. Aqui eu não estou defendendo uma religião ou outra, né? Estou falando de uma perspectiva mais abrangente. No geral, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, elas têm uma conectividade, né? Com os templos, né? Com os templos religiosos, né? E isso proporciona para elas, além da questão do exercício da fé, seja através, né, das preces, de rezar um terço, dos grupos de oração e tudo mais, elas se socializam lá. Então, acho que tem várias coisas envolvidas aí, né, com esse fenômeno. Quando a gente fala das pessoas mais velhas, né, a gente sempre vincula, né? Pessoas mais velhas, a gente imagina, né, no contexto religioso, mas de fato é mesmo, né? Os templos religiosos, eles são espaços assim que a gente vê muito a presença de pessoas idosas, né? Seja porque elas são aquelas pessoas que, digamos assim, né, do ponto de vista religioso, né, entre aspas, levam as pessoas nas costas, do ponto de vista da prece, né? Olha, vou ficar fazendo preces aqui para minha família, ou seja, do ponto de vista de procurar quando alguma coisa não vai bem na minha vida, né? Eu acho que tem os dois aspectos envolvidos nisso, né? Mas, de fato, é o que a gente observa que muitos grupos religiosos, muitos são compostos principalmente de pessoas mais velhas, né? Uma coisa, e a gente não sabe se isso vai também se perpetuar para as gerações futuras, né? Então a gente sabe que os nossos pais, os nossos avós, né? Então tinham esse ritual, né? Então, por exemplo, citar meu caso, eu estudei em colégio religioso, então os meus pais eles tinham essa coisa de professavam o catolicismo, então levavam a gente, né, para a igreja, para as missas, né? Mas eu já tive uma visão diferente, né? Eu já entendi aquilo como uma não, por que tem que ser só o catolicismo? Né? Será que não pode ser também budismo, espiritismo, desde que as palavras sejam positivas, né? Então, por exemplo, já vi numa perspectiva diferente. Agora, o meu filho, a gente tenta também, mas essa geração já enxerga de uma maneira diferente também, né? Então, a gente, né, vamos ver como que vai se desdobrar a história quanto a isso, né? Rodrigo, eu queria também, não posso deixar de agradecer a sua presença aqui no canal que rola na Geronto, com um assunto tão importante que você está trazendo para todos nós. Algo que é fundamental na nossa vida, você está demonstrando isso, a importância que isso tem para a vida, né? Então, você já falou até a questão da adesão a tratamentos, etc. E você estava aí falando de idosos, né? Se os idosos são mais religiosos, não são menos religiosos, você já discorreu muito bem sobre isso. E eu queria perguntar exatamente para os idosos. O que eu queria perguntar para você
qual que é a importância que a espiritualidade, e aqui espiritualidade eu estou entendendo no global, quer dizer, tanto a espiritualidade mesmo quanto a religiosidade. Qual que é a importância disso para a qualidade de vida das pessoas idosas? Ela é fator determinante de boa qualidade de vida, ter uma espiritualidade, ter uma religiosidade? Qual a importância que tem para os idosos? Então, Sérgio, a espiritualidade, na verdade, ela te dá um significado, um propósito para a vida, né? É algo que, né, no final das contas, né, que nos remete sempre a essa questão da fé, né? E também, né, tem essa terminologia de espiritualidade intrínseca e espiritualidade extrínseca, né? Então, a espiritualidade extrínseca, mais uma vez, a gente nos conecta, né, com as questões, com os ritos, com os símbolos, né, que uma religião, por exemplo, nos remete. E a espiritualidade intrínseca, que está associada com a fé intrínseca, é aquela questão da vivência e tudo mais, né? E de fato, né, quando a gente tem um propósito, né, a gente tem um significado para a vida, né, que não, e um vínculo com uma determinada fé, né, independente de qual seja, aquilo vai realmente proporcionar melhores índices de qualidade de vida, e isso independente do estado de saúde daquela pessoa. Então, você tem exemplos, exemplos, né? As doenças neurológicas, por exemplo, as doenças, o câncer, né? São doenças muito estudadas aí na perspectiva da religiosidade, da espiritualidade. Então, você pode ter um paciente, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, que está com uma gripe e, assim, está pensando super mal da evolução daquele quadro dele, assim, por que eu tenho que estar no hospital? Porque né? Será que é uma gripe? Se é isso, se é aquilo? E um paciente com câncer que pode ter uma visão muito mais positiva de enfrentamento daquilo, né? Isso associado com a fé, entendeu? Então, é muito relativo isso, né? Porque qualidade de vida é percepção, né? Então, você pode, muitas vezes, uma pessoa com qualidade de vida alta tá com um estado de saúde bem mais baixo do que uma pessoa com qualidade, né, com o contrário, entende? Então, mas, de fato, realmente, quando a gente envolve a questão da fé, da espiritualidade, da religiosidade, né, que esses termos são meio, tudo meio intercambiável aí, a literatura científica mostra realmente que o enfrentamento, né, que na psicologia a gente chama do coping, né, que a religiosidade, a espiritualidade é uma estratégia de enfrentamento positivo de doenças, né? Principalmente de doenças, como eu falei, neurológicas, psiquiátricas, câncer, e foi o que despertou a minha curiosidade, né? Na verdade, assim, apesar da minha formação ser em educação física, eu gosto de estudar aquilo que eu gosto, né? E eu me entendo como, assim, um antibiótico de largo espectro, né? Eu gosto de muita coisa, assim, né? Então, eu sou um generalista, assim. Então, e aí, a religiosidade, a religião sempre foi algo que esteve presente na minha vida também, né? E me ajudou a enfrentar situações. E aí, quando eu, no doutorado, eu fiz, né, com pacientes com epilepsia, eu passei a entender, né, a questão da saúde numa perspectiva mais ampla do que puramente a questão, faz atividade física ou não, né? E aí eu comecei a ver quais são os fatores que podiam interferir, né? E a epilepsia, que também é uma doença associada com o envelhecimento, né? Então, uma coisa meio que se casou, me despertou esse interesse porque a epilepsia é atribuído a ela uma sacralidade, né? Uma questão, ela é ligada, né, com possessão demoníaca, né? Tem menções bíblicas sobre isso, tudo mais. E aí eu quis entender, falar, olha, propor a religiosidade e a espiritualidade como uma forma de enfrentamento, né, para esses pacientes que têm doença, que é epilepsia. E aí quando eu comecei a estudar literatura sobre isso e fazer algumas reflexões, né, nossos artigos foi mais artigos de reflexão, né, apesar de a gente ter feito algumas coletas de dados ainda que a gente não analisou para publicar, isso me remeteu a verificar que isso aí tem os pacientes com câncer, familiares, por exemplo, que tinham filhos com esclerose lateral amiotrófica, né? Que muitas vezes, quando você está desenganado,
o último recurso é a religião, que vai te dar aquele amparo, aquele suporte, né? Que muitas vezes, quando a medicina tradicional não foi eficiente, né? Não conseguiu resolver, as pessoas enxergam o templo religioso como aquele milagre final, assim, né? E na verdade, isso também não é algo muito positivo, né? Porque você vai, olha, não tem mais o que fazer, então eu vou fazer aquela barganha com Deus, né? Para ver se eu consigo a minha cura, né? E aí as pessoas que... eu tive a oportunidade também de ter contato com... ler um livro e ter contato com um capelão lá do Hospital das Clínicas, né? Que ele mesmo, assim, ficou 20 anos trabalhando lá em serviço, lá no HC, e ele mesmo, sim, fala, olha, ele questionou muitas vezes Deus, né? Por que tantas pessoas sofrem com isso? E aí ele entendeu muitas vezes que o milagre, muitas vezes, não é a cura, é você conseguir dar uma melhor qualidade de vida e aceitação para aquele problema, né? Que muitas vezes não tem volta, né? Então, e aí quando a gente pega muitas vezes a questão dos idosos, a gente está falando de com o passar do tempo, a gente está se aproximando da finitude, tem vários aspectos, né, associado com a finitude da vida, às vezes uma doença que está envolvendo cuidados paliativos. Então, a religiosidade ela é muito importante para um melhor enfrentamento dessa situação, dá um sentido para isso, entende? Eu vejo como algo bastante importante, e a literatura científica só tem crescendo, só vem crescendo ao longo do tempo com relação a essa produção científica, né? Se você for lá na base de dados do PubMed, por exemplo, tem, assim, é uma progressão exponencial mesmo no número de artigos. Quando você cruza fé e saúde, só tem crescido realmente, né? Até os atletas, né, estão entendendo isso. Os estudos estão sendo feitos até com atletas hoje, né? Aqueles atletas que têm mais fé enfrentam melhor as provas, né? Uma maratona, por exemplo, né? A gente consegue observar, né, quando a gente vê na literatura, como você bem disse, Rodrigo, uma evolução nesse sentido, né? Existe um autor americano que foi, talvez, assim, um dos mais recentes, uma pessoa que se dedicou bastante, que é o Walter Koenig, né? Ele tem todo um trabalho sobre a questão da espiritualidade, com as condições de saúde, como você bem colocou. E daí a Marília também colocou aqui no começo o quanto isso, por exemplo, pela SOCESP, né, Sociedade de Cardiologia, isso foi trazido. Então, nos congressos, em vários congressos hoje, o tema espiritualidade, congressos da área de saúde, né? O tema espiritualidade, ele já faz parte, antigamente era um trabalho ou outro que era colocado como algum pesquisador que se interessou pela área. Hoje não, isso faz parte das mesas, né? Assim, ele tomou um local mais central. Então, o valor dado à questão da espiritualidade, da religiosidade, o impacto que se traz em termos de condições de saúde e de qualidade de vida, cientificamente falando, ele está tomando uma outra dimensão. Não apenas como uma tábua de salvação, como você está colocando, são duas coisas, né? Até queria que você comentasse isso. Uma coisa é quando eu olho para a religião como uma tábua de salvação, então eu estou me afogando, e não tenho uma doença que pode ser uma doença terminal, estou numa condição muito ruim, estou com muitos problemas, então eu vou pedir socorro, essa é a minha tábua de salvação, porque eu não vejo outro caminho. E a outra é uma questão de amadurecimento na fé. Né? Eu, como você, também estudei num colégio religioso, então é uma questão de entender a religiosidade e a espiritualidade como parte importante da sua vida e como uma outra dimensão de valores que você incorpora na sua vida e com a qual você vai olhar para a sociedade, para situações problemáticas ou não, com uma outra visão, e não somente como uma tábua de salvação. Porque quando a história da tábua de salvação, então eu resolvi, isso às vezes a gente tem alguns problemas de saúde. Eu vou lá, não, eu prometo isso, prometo aquilo, eu faço qualquer negócio, não dá, ele melhora, aí eu paro de fumar, eu paro de beber, não é disso que a gente está falando, mas é um exemplo. Por quê? Né? Porque eu quero me salvar. Depois que ele melhorou,
também não preciso tanto, não, posso fazer um pouquinho só, né? Vou fazer atividade física. Não, também não era tudo isso, né? Posso fazer só um pouquinho. Então, aí, na hora que eu achei a solução para o meu problema, então, eu uso aquilo como um band-aid, um curativo. Esse é um pool de pessoas que fazem isso, tá? Mas existe um pool de pessoas que não, que entendem a espiritualidade ou incorporam a espiritualidade ou a religiosidade como parte da sua vida, como a maneira como ele vai olhar para a vida própria e dos outros. No que você tem estudado, quanto isso é diferente ou interfere nas condições de saúde? Não, sem dúvida, Ieda, você tocou num aspecto importante, né? A gente sempre foi treinado, na verdade, né? Assim, dentro da minha humilde visão, porque, assim, tem muitos outros profissionais que podem falar sobre isso, né? Teólogos, né? Os padres, né? Tem vários, né? Mas dentro da minha humilde visão, a gente foi treinado a seguir esses ritos, né? Ir à missa, né? Fazer aquela... E aí, assim, e sempre numa perspectiva de troca, realmente, né? De tábua de salvação, como você falou. Né? Por isso que tem essa subdivisão, né? Entre a fé intrínseca e a fé extrínseca. Então, quando eu fico muito conectado nos ritos, né? Aquela coisa mental de eu vou para uma congregação, né? Eu associo aquilo com uma imagem, né? Que eu fico venerando, né? Eu tiro de dentro de mim e coloco fora, né? O que faz realmente efeito positivo na saúde, na qualidade de vida, foi aquilo que você falou e que é chamado de fé intrínseca. São os valores, é a vivência diária, né? É a mudança de propósito, é você fazer isso como um exercício diário no decorrer da sua vida, e não só em momentos que você precisa, né, para ficar apagando incêndio, né? Então, é como escovar os dentes, né? A gente tem que escovar os dentes todos os dias, né? Então, tem que fazer realmente um exercício diário, independente de qual religião ou fé você processe, né? É um exercício diário, né? De culto ao sagrado, né? De estudo, né? Então, é muito importante também, quando a gente fala dessa questão da religiosidade e espiritualidade, um letramento, né? Uma educação para isso, que basicamente é muito difícil, né? A gente delimitar, colocar limites, né? Do que é doutrinar, sabe? Porque tem aquela coisa também de doutrinar as pessoas. Não é isso que a gente está falando, de doutrinação, né? A gente está falando de uma perspectiva realmente mais ampla, de espiritualidade, né? Que pode ter, não é uma denominação religiosa. E a espiritualidade é a fé, né? O conceito de fé, né? Então, as pessoas, né? Eu gostaria que as pessoas guardassem bem essa terminologia, né? O termo fé, né? Que transcende, né? Uma religião. Então, é esse sentimento de propósito que você tem que cultivar ao longo da sua vida como um exercício diário, né? E não, obviamente, colocar isso vinculado a trocas, aquele último suspiro, aquela salvação, como você falou. Porque realmente isso frustra as pessoas, porque vai na busca daquele milagre e muitas vezes o milagre ele não vai acontecer, né? O milagre, ou não vai acontecer como do jeito que você está pedindo, né? Ele pode ou até não vai acontecer de acontecer outra do forma, jeito, mas... pode até acontecer de uma outra forma, né? Então, com uma aceitação daquilo, né? Entende? Mas seria nessa perspectiva, entende? Mas, assim, você tocou num ponto que eu acho importante que quem nos escute, né? Eu acho bastante importante. Nós precisamos lembrar que as diferentes igrejas, não importa qual a religião, né? Ou os diferentes credos, eles nasceram do humano.
né? Eles vêm do humano. Assim, então, as maneiras como as igrejas se organizam, nas diferentes igrejas, a sua doutrinação, a maneira como ela passa isso para as pessoas, etc., isto é uma criação do humano, da interpretação do humano nas diferentes linhas, de como ver uma entidade superior, Deus ou seja a entidade que eles congregam. A fé é maior, a fé é aquela questão interna que se transcende do humano, né? Que se contata com o superior, e que daí ela não está necessariamente submissa a esses mesmos... essas mesmas regras, vamos dizer, porque você tem regras A, B, C, D em diferentes religiões. Então, é importante que as pessoas entendam que fé é mais amplo. A religião pode estar dentro de algumas regras impostas pelo humano, né? Não sei se você concorda ou não, e depois, Marília, acho que tem algo a acrescentar. Não, sem dúvida. A fé, ela é um sentimento, né, que é difícil da gente, apesar de ter definição do dicionário, né, assim, que é uma forte crença no sagrado, em Deus, né? A definição é muito ampla, né? Assim, mas é o sentimento mais amplo, né? A religião já te coloca no outro patamar de definição, né? Porque religião já vem do latim religare, né? Se conectar a algo, né? Se conectar a um poder sobrenatural, alguma coisa assim, entende? Mas, assim, as pessoas têm que entender, né? Que é justamente o que você falou, independente da religião que você tenha, né? O que a gente está falando aqui, em termos científicos, é o efeito da fé, né? Assim, que hoje, né? Tem um questionário, né? Que foi criado pela Universidade de Duke, que ela mensura essa questão da religiosidade, da espiritualidade, através de 5 perguntas, né? Com que frequência você vai a um templo religioso? Com que frequência você vai a orações? Como que é a sua conexão com o Espírito, né? Com o Espírito Santo? Então, você tem uma medida disso, né? Então, qual que é a hipótese dos cientistas? A hipótese é que quanto maior esse nível de fé, que é algo difícil de ser medido, que também é percepção, quanto que isso vai impactar no seu estado de saúde, na sua qualidade de vida e no efeito de um tratamento. O que a gente observa, aí nos remete a uma outra coisa, as doenças psicossomáticas, né? Quer dizer, que estão associadas também com sentimentos negativos e baixo nível de fé, né? Então, tem muitas doenças, né? Sentimentos de rancor e de ódio, né? Então, já se mostra que está associado com doenças do coração, né? Doenças psicossomáticas, né? Você ter pensamentos negativos crônicos ao longo da sua vida, isso vai aumentar a predisposição de você ter um câncer, por exemplo, né? E isso está associado com reações fisiológicas do nosso organismo. Muda. Então, a minha produção, né, vamos ser mais pragmático, né? A minha produção de hormônios estressores, ela vai ser maior, né? Então, quando eu estou deprimido, se a gente vai avaliar o nível de cortisol, ele vai estar lá em cima, entende? E isso vai ter efeitos negativos no nosso organismo. Se eu estou positivo, os hormônios positivos vão estar em produções, né, adequadas, os neurotransmissores, né, que estão associados aí com as reações positivas, eles vão estar mais altos, entende? Então, veja, pragmaticamente falando, a gente está falando o quanto que o efeito da fé pode mudar o funcionamento do seu organismo, do ponto de vista fisiológico, para um funcionamento ruim ou um funcionamento bom. Então, a gente sabe que a fé, quando você tem um bom nível de fé, o seu organismo vai funcionar melhor e, consequentemente, o efeito da medicação vai ser melhor. Você, numa cirurgia, você vai sangrar menos, né? Tanto é que eu não sou médico, mas quando a pessoa está muito negativa para uma cirurgia, é bom que ela não faça essa cirurgia, né? Porque ela a chance daquilo dar errado, de ter mais sangramento é maior, entendeu? Por exemplo, né? E aí tem os profissionais que estão mais no dia a dia lá com os pacientes, né? Então, você pega, por exemplo, os médicos, os profissionais da enfermagem, né?
que estão mais aí na lida lá, que muitas vezes conversam com os pacientes a respeito dessas questões da fé, né? E que é algo também que não tem nos currículos ainda, né? Assim, de uma maneira muito presente, né? Assim, tem cursos e tal, né? Treinamentos, né? Que as pessoas podem fazer, né? Mas depende muito das crenças individuais, do próprio paciente, do próprio profissional da saúde. Mas o que a gente tem que entender que essa dimensão da nossa vida, né? Que é a dimensão espiritual, né? Pragmaticamente falando, ela faz parte, né? Do conceito de qualidade de vida, e nós, profissionais da saúde, nós temos que, querendo ou não, vamos dizer assim, entender com uma dimensão importante dos cuidados, né? Para o paciente que está envelhecendo, né? Para o paciente que está tendo alguma doença, né? Crônica, né? Que tem que enfrentar aquilo, entendeu? Ô, Rodrigo, é isso mesmo. Quando eu te perguntei, era exatamente esse seu final agora, agora, mostra exatamente isso naquela minha pergunta. Porque é impressionante como a espiritualidade, ela, de fato, ela se move para levar também o indivíduo a ter um encarar da vida de uma forma mais otimista. Você foi muito preciso. E nesse otimismo não é milagre, não. De fato, você libera hormônios, toda a parte humoral está envolvida. Se eu encaro aquilo de uma forma pessimista, eu encaro aquilo de uma forma otimista, é evidente. E já tem, você falou, se a gente for na internet e procurar, o que estão produzindo de pesquisa em cima de espiritualidade e saúde é algo imenso. Então, por exemplo, quem tem mais espiritualidade, ou quem tem espiritualidade, ele acaba aceitando, por exemplo, as adversidades que vêm, as doenças que vêm, ou uma incapacidade que vem, por exemplo, estamos falando de idoso, né? Por exemplo, estou ficando mais incapacitado, estou ficando mais imóvel, né? Então, acaba aceitando aquilo e não amaldiçoando a própria vida. Isto faz com que, ao aceitar, né, ele olha a sua própria vida e vê que ela está melhor. Ela não piorou por causa que ela está com uma doença, ou por causa que ela está com alguma sequela. E, inclusive, faz com que a pessoa tenha adesão maior, a Ieda falou isso, a Marília falou, e você também falou, tem adesão maior a qualquer tratamento, a qualquer reabilitação, por exemplo, tá certo? Ou então aceite que, olha, está assim, mas, apesar disso, como que eu vou continuar vivendo, fazendo coisas e ajudando o mundo a se desenvolver, apesar de estar com câncer, por exemplo, né? Então, só esse comentário que eu queria fazer e agradecer a sua resposta. E aí, quando você vê também, agora que a gente vai lembrando aí do que a gente vai lendo aí, até a questão das áreas cerebrais que são ativadas. Hoje você já tem exames de tomografia, né? Você consegue, eles fazem esse exercício simulando, né, uma situação que a pessoa tem que exercer a fé, e aí você consegue ver as áreas cerebrais que são ativadas, né? Outras que são suprimidas, que geralmente estão associados com sentimentos e produção de neurotransmissores positivos, né? Associados com esse exercício. Mas é um exercício assim que é diferente para cada um, né? Mas, né, do ponto de vista prático, há uma dificuldade de colocar isso em prática, porque não é, né, igual o medicamento que você prescreve em doses, né? A gente tem que estudar melhor isso, né? Essa relação de como levar isso para o ambiente hospitalar, para o ambiente do cuidado. Talvez começando, né, tirar esse preconceito e conversar mais sobre isso, né? Eu acho que o caminho, acho que a primeira abordagem é buscar esse letramento, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar de uma maneira aberta, né, sobre esse assunto. Cada um aqui com uma formação diferente, com experiências de religiosidade, espiritualidade, de fé diferentes um do outro, né? E valorosas, né? Porque é um debate que
na verdade, pode ser enriquecido por muitos profissionais, né? Então, eu, quando fui buscar me inteirar mais sobre esse assunto, né? Então, tem, né, várias leituras, né? Você pode fazer a leitura da Bíblia, leitura de teólogos, leitura de o Harold Koenig, né? Que é a referência mundial aí nessa área de fé e saúde, né? Que é o grande estudioso. Tem grupos de pesquisa no Brasil que são referências nesses estudos, né? Associado com principalmente grupos espíritas, por exemplo, que fazem esses estudos, né? Então, assim, o que a gente fica feliz, né, é que é um assunto que está saindo das sombras, né? Assim, sombras entre aspas, né? Quando a gente associa com essa questão da saúde, porque a questão é a seguinte: por que não se faz bem para a saúde do paciente, né? Por que eu vou privar meu paciente de ter acesso, né, a mais esse complemento, né, no tratamento de uma condição, né, se ele tem efeito, né? Então, eu não posso privar o paciente disso, né, independente da minha crença religiosa enquanto profissional da saúde, sabendo que tem efeito, né? E também é uma responsabilidade enorme também dos líderes religiosos também, né? Porque essa questão da religiosidade, você pode canalizar isso tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, né? Porque se você, né, aqui eu não estou querendo falar falar em nenhuma denominação religiosa, longe de mim isso, mas se você prega a questão, às vezes, de trocas, né, de barganhas, como a gente está falando aqui, e isso tem muito a ver com o líder religioso, ou um líder religioso, né, uma liderança religiosa que seja mais negativa com relação a certos aspectos, né? Isso também vai ter um efeito negativo na questão do paciente, entendeu? Então, veja, é um fenômeno bem complexo que envolve a associação do paciente, de quem que ela está escutando, do que ela lê, do profissional da saúde, sabe? Não é simples, né, a gente determinar isso. É um fenômeno muito complexo, realmente. Mas a gente tem que tentar realmente ser prático e falar, olha, como que a gente pode usar essa ferramenta, né, ao nosso favor, do ponto de vista da melhora, né, do enfrentamento de doenças dos pacientes, né? Então, e fazer isso levar isso para o dia a dia, conversar, né, com o paciente, né, sobre isso mais. Muito bom. Nós estamos aqui nesse encontro falando de que fé e saúde tem tudo a ver. Então, nós já passamos diversos aspectos, mas o tempo, ele é nosso amigo e, às vezes, também ele é o nosso opressor. Neste caso, o nosso tempo já está esgotando, mas eu queria, Rodrigo, você já levemente tocou neste assunto, mas, assim, eu, particularmente, professo uma fé, né? Eu tenho uma religião, tenho a minha vida espiritual, faço parte de uma igreja desde que eu me entendo por gente, e nessa igreja eu sou responsável por um grupo de pessoas idosas. Então, eu queria chamar a atenção da importância da relação social que uma vida religiosa, e nós estamos entendendo aqui que religião é o nome desta fé que você professa, não é? Mas que essas pessoas, eu não vou falar da relação dela com o superior, mas eu vou dizer no relacionamento social, que é um fator extremamente importante quando falamos em envelhecimento. Então, e o que todos nós desejamos a vida inteira é sermos reconhecidos, sermos percebidos. Então, eu tenho entendido e visto, não só na minha prática religiosa, mas o quanto que participar de um grupo religioso dá um significado para as pessoas idosas, porque ela é reconhecida, ela faz falta, tem um ministro religioso que numa doença, numa adversidade, liga para ela, faz uma oração, ou as pessoas que fazem parte. Eu queria que você chamasse a atenção nesse último item que nós estamos discutindo sobre espiritualidade, dos impactos que essa prática religiosa, dessa prática da espiritualidade em pessoas idosas, levando por esse aspecto relacional de proteção social, inclusive, não é? Nós tivemos uma experiência
de um projeto na cidade de São Paulo, em que a pessoa tinha que dizer, se ela precisasse de ajuda, quem ela chamaria em primeiro lugar. E para muitas dessas pessoas, não era o filho, era o ministro religioso ou uma irmã da igreja que ela faz parte. Então, comente isso, e assim a gente já termina a nossa deliciosa conversa. Então, Marília, você tocou num ponto chave, assim, então, porque, assim, o pessoal, vou me colocar aqui na posição que eu não sou um teólogo, né? Eu apenas sou uma pessoa que gosta de estudar as questões religiosas muito em função pessoal mesmo, né? Me serviu muito, assim, no curso da minha história também. Mas a religião, ela é um fenômeno social, né? Tanto é que você tem as instituições, a próprio nome congregação, né? Você junta pessoas, né, em prol de uma causa, de um objetivo. E o que você falou, você está coberta de razão, Marília. Então, as pessoas, os idosos se juntam aqui num meio, né, religioso, eles têm funções, eles se sentem úteis, eles trocam com outras pessoas, né? Eles fazem, né, as missões de caridade, né, assim, que também está associada, né, com a questão da fé, né? Então, e é interessante, queria até mencionar isso, né? Que caridade, né? O verbo to care do inglês é cuidar, né? Então, que é uma forma de você exercer a fé também, você cuidar do outro, né? Então, Rodrigo, e cuidar também vem do latim cure, que quer dizer cura. Além do cuidado do inglês, tem também desse processo de cura individual, né? De cura que pode ter vários aspectos, né? Desde cura individual, coletiva, então tem muitas nuances aí. Mas como você bem falou, né? Para as pessoas idosas, o que eu vi na literatura também, muitas vezes a primeira procura não é nem um médico, é uma instituição religiosa, né? Quando eu escrevi aqueles artigos lá que eu falei para vocês de pacientes com epilepsia, particularmente pacientes com doenças neurológicas, muitas vezes a primeira procura deles é uma instituição religiosa, que vão nos acolher, né, para uma aceitação antes até de procurar um médico, né? E para os idosos também é as pessoas idosas também é a mesma coisa, né? Para muitas delas, né? Então, por acreditar realmente, né, no poder que a fé tem, né? E é um fenômeno extremamente poderoso, né? Eu diria até assim, eu não fiz essa pesquisa, né? Mas provavelmente a fé contribuiu muito para nós chegarmos aqui enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens, né? Talvez, né? É meio improvável lá, né? Que evolutivamente falando, aquelas pessoas de baixa fé ficaram por meio do caminho, a gente meio que foi selecionado, né? Se a gente for falar assim, evolutivamente, para ter fé, porque realmente quando a gente está sem fé, é muito difícil seguir adiante, né? Então, eu imagino que, do ponto de vista evolutivo, deve ter sido algo extremamente importante também para nós, enquanto Homo sapiens, né? Esse poder que a fé tem de nos fazer seguir adiante. E quando a gente fala do processo de envelhecimento, é algo extremamente importante porque a gente está falando, né, de uma outra fase da vida, de como encarar, né, a questão da finitude, né, a questão de perdas, né, e a fé realmente pode ser uma estratégia positiva de enfrentamento de tudo isso, principalmente a fé do ponto de vista intrínseco, a fé introjetada, né? Não aquela fé baseada na troca, né? Na barganha, né? Até na própria Bíblia, Deus assim, vou colocar Deus aqui, que as pessoas entendem melhor, não tem essa questão de barganha, eu faço aqui, eu te dou isso, você me dá aquilo. Isso é uma coisa que a gente construiu, né? Na nossa cabeça, né? A fé como sentimento é algo extremamente importante, realmente. Nossa, viu? Muito obrigada, Rodrigo. Tem mais coisa para se falar. Eu sempre fico com uma vontade de quero mais. Eu acredito que você fique também, que está nos ouvindo, alguma coisa que você pensa. Você sabe que os nossos canais de comunicação estão abertos, quer saber mais, quer sugerir um tema. Eu queria que aprofundasse a parte dessa nossa conversa.
Fale conosco que nós estamos aqui para te atender. Esse é o propósito do canal O que Rola na Geronto, um canal de comunicação sobre velhice, envelhecimento, gerontologia, longevidade, o nome que você tem para este importante processo que nós temos na vida. E nós vamos encerrar, mas eu queria que o Rodrigo fizesse as considerações finais e aí nós fechamos esse nosso encontro de hoje. Rodrigo, a palavra é sua e já reiteramos o nosso agradecimento. E se quiser dizer o seu site, eu acho que é super importante fazer aí a informação para os nossos ouvintes, os nossos queridos fãs. Vou chamar vocês de fãs, viu? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês, Ieda, Sérgio, Maria, por terem recebido tão bem aqui, né, nesse bate-papo, né, que foi muito agradável, né, conversar por matemática, assim, bastante interessante. E aí, assim, com relação na verdade, assim, o canal que rola na Geronto, eu já acompanhei, sempre tenho acompanhado lives aqui, gosto muito das temáticas, de uma perspectiva multidisciplinar, né, eu tenho um canal também no YouTube, né, que chama Movage Envelhecimento Ativo, e eu trabalho também nessa perspectiva, né, trazer profissionais com diferentes formações para falar sobre assuntos diversos, focados nessas questões do envelhecimento, tá certo? E aí, o endereço do meu site é www.movage.com, né, para quem quiser entrar lá, depois eu posso passar o endereço também. E aí, o objetivo é trabalhar justamente nessas questões de promoção, educação em saúde, considerando o envelhecimento como um processo aí, na perspectiva, entendendo o envelhecimento ativo, entendendo o envelhecimento na perspectiva do envelhecimento ativo da OMS, e aí considerando a questão da espiritualidade também. Tá bom, gente? Mas agradeço muito a oportunidade aqui, né? E me sinto honrado de ter tido essa com vocês aqui. A honra foi nossa. E você que está aí nos acompanhando, nós já estamos com 5.200 seguidores. Olha isso, mas a gente quer mais. E aí precisa de você dar o ok, né? Confirmar que assistiu, dizer para o seu amigo, olha, tem um canal que rola na Geronto, vai lá escutar que tem sempre coisa nova, né? E é isso que nós vamos para frente. Já temos 2 anos, entrando no 3º ano daqui a pouco, 2 anos e meio já. Muito felizes de estar com vocês. Até a próxima. Muito obrigada, tudo de bom. E vamos em frente. Fé, espiritualidade, não é? Saúde, tudo a ver. Rodrigo, muito obrigado. Foi ótimo. Excelente. Eu que agradeço. Rodrigo, muito obrigada. Tchau, gente. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado.